Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Mãe Podcast. Gente, esse é o episódio de número 10, né? O 10º episódio. Tá passando rápido, você não Pois acha? é, hoje eu fui conferir, né, qual era o episódio. Falei, gente, estamos no 10º da segunda temporada, tá? Se você ainda não assistiu, corre lá, tá tudo aqui arquivadinho no nosso canal, tá? Tanto no YouTube como no Spotify. E quem ainda não conhece a gente, chegou aqui de surpresa, caiu aqui nesse vídeo, já curte, compartilha, se inscreva. Tem a nossa página no Instagram também, que a gente coloca vários conteúdos e cortes legais, né, das entrevistadas. Mas vamos ao assunto que interessa, né? Hoje nós vamos falar sobre maternidade do coração. Mãe que se transformou, se virou mãe através da adoção. Quão transformador é esse processo, né? Os desafios, as delícias, as bênçãos. E realmente é uma história que vale a pena ser contada. Nossa convidada Rosana pode se apresentar. Oi, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vou compartilhar um pouquinho da minha história com a minha filha, de 4 anos hoje. E desse processo lindo de maternidade que chegou meio que no susto, né? Mas que vale a pena cada dia. Cada dia é uma descoberta nova, é uma experiência diferente e um crescimento para nós duas juntas, né? Como mãe, como filha. E ver a minha filha hoje é uma realização de algo que nem imaginava que um dia poderia ser real, né? Bom, meu nome é Rosana, sou mãe da Antonella. Há 4 anos chegou na nossa vida. O processo de adoção, ele se iniciou em 2014, onde a gente procurou, né, a vara da infância e nos inscrevemos nesse processo de adoção. E daí então ficamos 7 anos aguardando até a chegada da nossa filha. Foram 7 anos, mas não foram 7 anos somente aguardando, né? Existe um processo de avaliação de documentação, passa-se por vários especialistas, psicólogo, assistente social e uma avaliação em grupo. Uma preparação mesmo para saber se a gente tá legal, né? Preparado para essa nova fase. Assim como a gestação tem 9 meses para se preparar, e não se preparar somente aqui fora para receber, mas preparar aqui e aqui para receber uma nova vida, a gente também passa por esse processo. Muitas vezes a gente não sabe se vai ser rápido, pode durar os 9 meses, mas essa gestação pode ser maior, né? No nosso caso, foram 7 anos aguardando, uma gestação um pouco longa. E eu já estava até um pouco desacreditada, né? A nossa filha chegou em outubro. No dia 15 de outubro, o telefone tocou, né, dizendo que eu tinha que ir para a maternidade, que ela já estava pronta para ser entregue. E eu tinha acabado de chegar do meu trabalho e a assistente social nos liga, né, ligou para mim, que o meu telefone era o primeiro do contato. O pai estava no trabalho e, Rosana, oi, tudo bem? Aqui é a Larissa. Oi, Larissa. Eu tô em falta com você, né, Larissa? Eu fiquei de levar o papel para você, a documentação, mas eu esqueci, me perdoe. Eu não perdi o prazo, não, né? Não, tá tudo certo. Na verdade, o motivo da minha ligação é outro. A sua vez chegou. Eu falei, como assim? Você tá em casa? Ou você tá no trabalho? Não, eu tô em casa, então senta. Eu falei, como assim? O que houve? Então, Rosana, a sua maternidade acabou de nascer. Nós temos uma menininha, ela está disponível para visita e tem 5 meses e a gente gostaria de saber se você estaria disposta, né? Vocês estariam dispostos a visitar. Eu falei, claro que a gente quer conhecê-la. E então eu notifiquei ao pai, muito nervosa, não sabia se ria, se pulava, se chorava, se gritava de tanta emoção, e uma alegria que a gente não tem palavras para expressar. E quando eu avisei o pai estava ocupado, estava em reunião, mandando mensagens e ligando, por favor, me atende. E nada dele me atender. Quando finalmente ele me atendeu, o que houve? Eu estou em reunião. Eu falei assim, eu preciso falar com você. Chegou a nossa vez na fila. A gente tem uma visita para fazer muito especial. Chegou a nossa vez
da adoção. E aí foi um riso misturado com choro, com contentamento que a gente não tem palavras para expressar. E, de repente, a gente se viu em lágrimas. E aí ele veio correndo, começamos a notificar para os familiares, né? Porque até então, o nosso processo, a gente lá atrás, há 7 anos atrás, quando nós iniciamos ele, era uma coisa muito particular, muito pessoal nossa. E a gente só compartilhou assim, vamos entrar na fila de adoção, ponto. Mas não ficamos falando, porque existe toda uma expectativa que, de repente, não poderia ser tão rápido assim. Gerar ansiedade em vocês, né? Exatamente. E muitos casais optam por compartilhar muito ou por sair fazer visitas, né, em abrigo. Nós optamos por não visitar os abrigos, por não criar uma expectativa ou uma ansiedade de algo que ainda não era real na nossa vida. Nós havíamos passado por uma perda, né, com aproximadamente 5, 6 anos de casados. Nós fizemos um processo de fertilização que não deu certo, perdemos a gestação, e quando partimos para a adoção, não foi uma ação tomada simplesmente, não deu certo aqui, então vamos tentar aqui. Não, porque a adoção não é substitutiva. Uma criança não substitui a outra. Foi uma fase que depois cumprida, depois superada, então nós tomamos a decisão, sim, de partir para adoção. E aí, chegado esse dia da visita, né, quando a assistente marcou conosco, olha, podemos marcar para o dia seguinte? Eu falei, claro que pode. Então, fomos para a visita, e chegando lá, fomos super bem recebidos no abrigo, né? Foi aqui mesmo, em Macaé. E aí veio a assistente social, a diretora do abrigo, várias pessoas nos recepcionaram. Como é que vocês estão? Eu falei, ansiosos, doido para conhecê-la, né? E aí, quando a gente vê, assim, vindo no corredor, aquele pacotinho, eu ainda tenho essa na minha memória até hoje. Eu ia te perguntar como foi esse primeiro encontro. E é justamente isso que você está contando. Você deve lembrar detalhes, né? Porque Muito. 7 anos, a comparação que você fez é bem interessante, porque uma gestação, ela tem no máximo o quê? 42 semanas, né? Tem um prazo específico pro bebê nascer. E a adoção não tem um prazo. Pode ser rápido, pode ser demorado. Eu acredito que nesses 7 anos, o processo que foi um pouco mais desafiador, né? Porque imagina, eu acredito que todos os anos vocês tinham que atualizar a documentação, Sim. tinham que afirmar que ainda estavam interessados, porque muitos casais desistem, né, nessa fila. Sim, esse processo de renovação, ele dura a cada 3 anos, né? Mas, assim, uma certificação de habilitação ou aptidão para adoção, ela tem validade de 3 anos, mas você não pode renovar com 3 anos vencidos. 6 meses antes, você precisa iniciar esse processo, ou seja, 2 anos e meio. Sim. E uma vez perdido esse processo, você volta para o início de todo o processo novamente. É bem burocrático, né? O que faz demorar o processo pode ser o perfil do casal adotante. E aí vai muito assim, do que o casal espera, né? Eu sou professora, e como professora eu tinha um sonho de acompanhar na primeira fase escolar, né? Então eu queria que, não precisava ser um bebê, mas poderia ser 3, 4, no máximo 5 anos, porque eu achava importante essa primeira fase da educação infantil. E nós colocamos esse perfil de 0 até 5 anos, né? E quando estava tendo essa demora, né? Como estava acontecendo essa demora, eu tinha falado, né, com o pai da minha filha na época, né? Eu disse assim, olha, eu acho que não é pra gente. Então, vamos cancelar, vamos deixar vencer. De repente, não é pra ser. A gente está insistindo, de repente, uma coisa que não é legal pra gente, ainda pelo menos. E eu falei isso em agosto. E quando foi em outubro, chega a nossa filha, né? Como foi esse primeiro encontro? Ai, foi o encontro mais lindo da minha vida. Olhando quando ela veio, né, no colo da assistente social, eu me lembro assim, sentadinha de frente, né? Vi aquela pequenininha, aquele pacotinho, ela estava com 5 meses e meio, muito saudável, a coisa mais linda do mundo, vindo em direção a gente. Eu me lembro da frase dita, olha, toma, porque essa aqui é a sua filha que você esperava.
E ali foi uma explosão de amor tão grande, mas tão grande, que não precisou nascer de mim. Não precisou ser plasmada no meu sangue. Porque ela foi plasmada na minha alma. É uma alegria que não tem palavras para definir. Não dá para definir. E conta um pouquinho agora pra gente, como que foi essa construção do vínculo, né, no dia a dia de vocês, conforme os dias foram passando, ela foi crescendo? Bom, como eu falei, a nossa filha chegou em 2021. E foi assim, ainda dentro da pandemia, né? Ela é um bebê de pandemia. Alguns processos foram desafiadores, né? Na época, pelo uso de máscara, ela tinha muita dificuldade de fazer a troca de olhar, né? Aquele vínculo. Porque cada dia tinha uma cuidadora diferente. É verdade. E o uso da máscara tornava isso ainda mais... Frio, né? Frio, exatamente. Um pouco mais frio. E ao chegar, a gente foi construindo isso com muito carinho, com cautela, né? Ela tinha um acompanhamento na casa da criança, um acompanhamento completo, né? Porque a mãe biológica a entregou no abrigo e ela foi passar por uma triagem. Pediatra, fono, fisioterapeuta, psicólogo, vários especialistas. E este processo a gente deu continuidade. Ao chegar no primeiro dia de fisioterapia, porque a gente, por ela ser bebê, não teve aquele período de visitação, onde vai se formando o vínculo, para depois vir a definição da entrega da criança. Como ela só tinha 5 meses, ela já foi entregue pra gente, ela já veio para casa com a gente, né? E como eu falei, a gente não tinha nada, né? Mas Deus sempre manda anjos para nos abençoar. E aí começou a chegar tanta coisa na nossa casa. Foram fraldas, presentes, meu irmão ligou, olha, eu tô mandando dinheiro para comprar o berço, olha, eu tô mandando a banheira, olha, eu tô mandando o chiqueirinho, tem roupa do meu filho que tá chegando aí, mas é unissex, dá para usar, até vocês se organizarem melhor. E foi chegando aquele suporte enorme que até hoje eu sou muito grata a todas essas pessoas da família, amigos, colegas de trabalho, que na época estenderam a mão e até hoje são muito presentes na vida da minha filha. E nada faltou. Nada faltou. Pelo contrário, superabundou. E, bom, aí quando a gente levou nossa filha para casa, tivemos algumas orientações quanto aos processos, né, de acompanhamento dela, as terapias que ela fazia. E ao chegar na primeira consulta, foi logo no dia seguinte. Ao chegar lá, a tia Kelly, um anjo, nos orientou. E ela fez algumas orientações quanto a essa questão da máscara, esse vínculo, né, que ainda não era desenvolvido. Isso na primeira sessão. Eram 2 vezes por semana. Na segunda semana, era uma outra criança. Já interagia, já sorria, já brincava, já respondia. A gente chamava, ela já olhava. E a gente via que tinha um resultado. Quando falava o meu nome, ela já buscava, olhava para mim. E aquilo era a resposta mais linda que eu já podia receber na minha vida. Era a coisa mais gratificante que eu já vi, o olhar mais doce, mais completo da minha vida. Como é ser mãe? É um presente, uma dádiva que eu nem me julgo merecedora. Na verdade, eu sou grata por ela me aceitar como mãe, não por tê-la como minha filha. Mas todos os dias eu via assim: eu te amo, mamãe. É um presente inigualável. É um amor assim indescritível. Indescritível. E no meio desse processo de tanto apaixonamento, né, existiram desafios? Muitos.
talvez alguns, né? Existem comentários. Por exemplo, nesse processo de adoção. Conta pra gente, como foi? Você foi lá, olhou pela janelinha, quero aquele. Eu falei assim, não. Nós estamos falando de crianças. Nós estamos falando de vida. Não de um produto na prateleira de um supermercado que você, não quero esse porque está amassado, deixa eu pegar o de trás, né? Quando a nossa filha chegou, a gente foi o 8º casal da fila. Quer dizer que antes da gente, 7 casais disseram não. Disseram não porque tinha uma provável suspeita de uma perda auditiva de um dos ouvidos. Provável. Que nem tinha sido investigado direito. E que depois, conosco, nós passamos por vários exames, várias consultas, confirmamos que não tinha nada. Ela não tinha nenhuma perda auditiva. Ela é uma criança saudável, esperta, inteligente. Enfrentou, né, algumas dificuldades da genitora durante a gestação, mas que foram superadas e não gerou nenhuma sequela. Ela já passou por 2 especialistas e ambos disseram que fica tranquila, mãe, sua filha não tem nada. Uma pequena atraso na fala, que é o que ela tem, devido a um encurtamento do freio lingual, né? Ela passou pelo processo de frenectomia. A única coisa que ela faz hoje é uma fono, que é normal na vida de algumas crianças, né? Por alguma questão fonética, mas nada que não seja acompanhado, né? Que não possa ser superado. Que lindo. Sua história é muito inspiradora, né? E é muito triste também, ao mesmo tempo, a gente saber dessa estatística, né? Que você acabou de contar, que outros 7 casais antes de vocês optaram por não adotá-la por causa dessa suspeita, né? Mas a gente acredita muito que Deus escolhe os pais certos, né? Escolheu vocês. Eu acredito que, exatamente. Eu tenho certeza que ela estava guardada para nós e como eu falei, é um presente. Infelizmente, essa questão dessa estatística existe, né? É um certo preconceito, né? Bom, a minha filha é preta. E não diferente de muitas crianças, né? Que estão no abrigo, elas passam por um processo de não atende o meu perfil. É estranho falar, mas quando a gente faz o processo, você preenche um cadastro, existe lá assim, preferência de cor, tipo de cabelo, cor dos olhos, cor da pele. Parece que eu tô comprando uma roupa, uma caneca, uma garrafa. Uma boneca, né? Até bonecas hoje já existe uma variação racial, né? De inclusão, isso é necessário. E eu acho isso, como eu falei, um pouco até desrespeitoso com as crianças que estão ali dentro. Bem preconceituoso desde o início do processo, né? Porque esse tipo de opção que o próprio órgão, né, que deve proteger as crianças, dão aos possíveis futuros pais, é uma forma de fortalecer, escolher características, né, que só reforça o preconceito. Porque sim, é uma forma de constatar que existe, né? Quando você... Não, esse aqui não combina comigo. Talvez essa questão seja mais pelos pais. Com certeza. E dá o direito deles colocarem, marcarem ou não. Mas existe opção indiferente. Então, para mim, a única coisa que a gente pontuou na época foi até 5 anos por uma questão do meu trabalho, eu achava importante, mas que eu já estava até aberta a ampliar essa questão da idade. Para mim era indiferente que viesse até com 10 anos. Eu já acreditava que viria uma criança maior para nós. E que não viria um bebê, né? No entanto, veio. A minha bombonzinha veio, né? E como foi pra você lidar, assim, nos cuidados mesmo? Por exemplo, você falou que pegou ela com 5 meses, né? Eu tô lembrando, assim, meu filho com 5 meses, eu já tava há um bom tempo lendo sobre introdução alimentar, por exemplo. Você não teve esse tempo, né? Porque a introdução alimentar é a partir dos 6, entre os 6 e 7. Eu já peguei lá quase a introdução, porque ela chegou pra gente
ela chegou na nossa vida ela nasceu para nós, vamos dizer assim, aos 5 meses e meio, já com um pezinho na introdução alimentar. E assim, eu fui aprendendo na prática, do banho, a troca de fraldas, aos cuidados, a alimentação. Eu fui aprendendo mesmo na prática e tive que aprender. Da ligação até ela estar em casa foi quanto tempo? O telefonema foi no dia 14 de outubro de 2021, numa quinta-feira, porque... Eu sei porque eu sou professora. Como eu falei, dia 15 de outubro é o dia do professor, é feriado pra gente. Então, no dia 14 tinha uma festa, comemoração ao nosso dia, né? E o mais engraçado de tudo, que nessa festa era um jantar em homenagem aos professores, e eu tinha que estar de bico fechado, não podia falar nada. E eu explodi. E você doida pra contar. Louca pra contar. Gente, eu sou mãe. Aliás, é tipo assim, eu vou ser mãe segunda-feira, louca pra compartilhar, e não podia. Rosana, mas você tá diferente, você tá com brilho diferente. Nunca tive tão feliz na festa dos professores. Exatamente. É o feriado de amanhã, gente. Estou muito feliz no feriado de amanhã, o descanso de amanhã. Enfim, foi numa quinta-feira, dia 14 de outubro. No dia 15, eu não trabalhei, né? Mas todo mundo trabalhou, e aí o pai dela teve que pedir folga, fomos à visita, foi numa sexta-feira. E aí, na visita, a assistente social, nós conversamos sobre essa questão do prazo. Eu falei assim, olha só, Larissa, me informa pra gente qual prazo que a gente vai ter para se organizar, porque a gente precisa arrumar o quarto, providenciar as coisas que ela vai precisar, né? Não, fica tranquila que a juíza dá em média de 10 a 15 dias. Eu falei, é o tempo suficiente pra gente se organizar, dá tempo, né? Não é é um tempo tão grande assim, um espaço tão legal, mas dá tempo a gente conseguir alguma coisa. Enfim, mais tarde, 5 horas, ela liga pra gente, né? O telefone toca. Oi, Larissa, o que aconteceu? Então, Rosana, o prazo vai ser um pouquinho menor, tá? 7 dias. Não, Rosana, segunda-feira, dia 18. Ai, como assim? Ela falou, isso aí, corre, lambretinha. É um termo que eu uso até com os meus alunos. E aí, fomos correndo atrás de berço, compramos kit, berço, quarto, enfim... não deu para fazer tudo assim, mas conseguimos muita coisa. E o cantinho dela estava pronto. E na segunda-feira, dia 18. Segunda-feira, dia 18, às 2 horas da tarde, foi a visita de entrega, né? Eita, 4 dias. Foram 4 dias muito intenso, muito corrido, mas que valeu a pena. Valeu a pena. E assim, sair com ela do abrigo, né, foi uma comoção muito grande, porque também ela tem uma história de vida, né, de superação, porque ela nasceu numa condição de risco. Ela nasceu numa condição de risco, ela ficou hospitalizada por uma semana, ela nasceu com baixo peso, ficou hospitalizada por uma semana, depois de uma semana só foi ganhando peso, e quando ela chegou para nós, ela estava com 5 meses e meio, com 8,5 quilos. Era uma criança super saudável. E na introdução alimentar, voltando ainda à fala, eu aprendi, mas ela também foi ótima. Não foi uma criança assim que não me deu trabalho, porque ela comia de tudo e até hoje, graças a Deus, come de tudo. Tudo. É a melhor coisa, né? Nossa, nem fala. Quanto a isso, eu não me preocupo. E ela é uma criança assim, mamãe, quero fruta. Mamãe, quero fruta. Tá, mamãe vai pegar. Uma vez ela me pedindo fruta, ela tinha 1 ano e meio mais ou menos. Mamãe, me dá banana. Tá, mamãe vai pegar. Deixa só a mamãe terminar que você calma, eu vou pegar. Foi só o tempo de eu virar, ela já tinha pego e começou a comer com casca e tudo. Falei, filha, por favor. Meu filho já fez isso, tá? Ela é gostosa, mas deixa a mamãe tirar a casca, né? E aí, assim, é uma criança que ela tem iniciativa, ela gosta de ser independente. E tem sido a alegria da nossa casa. O papo tá uma delícia, mas a gente vai pro nosso comercial e a gente já volta rapidinho. Você está assistindo Mãe Podcast, com o oferecimento dos nossos patrocinadores. Lé com Creme Agilizé, Aerocópias, Pedro Lamônica, Clínica Pélvica, Longevitale, Casa dos Colchões, Rei Eletrônico, Big Brookie, Facilitoy, Óticas, Jucai, Apifite, B Café, Linda Almeida Enfermeira, Isaac Cardoso, Feto, Inteiro Designer, Junger Contabilidade. Agora, apresentando Larissa Portugal e Ana Menezes. Precisando de serviços de comunicação visual com qualidade e rapidez? A Aerocópias é a solução. Aqui você encontra gráfica, impressão,
xerox, encadernação, revelação de fotos e muito mais. Trabalhamos com plotagem, adesivos, painéis em lonas e PVC. Nossos personalizados fazem o maior sucesso. Confeccionamos crachás e brindes como copos, canecas, canetas, chaveiro, almofada e muito mais. Aerocópias. Tudo o que você precisa para comunicar suas ideias. Na Lé Concré, cada detalhe importa. Do atendimento carinhoso às escolhas que fazem brilhar os olhos de pais e filhos. Aqui, a moda é leve, alegre e feita para acompanhar cada descoberta. Roupas que abraçam, cores que encantam e looks que deixam a infância ainda mais divertida. Porque estilo também é coisa de bebê e conforto é o nosso maior cuidado. Lé Concré, vestindo memórias desde os primeiros passos. Estamos de volta nesse papo delicioso. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, Ana? Se Rosana tivesse contato da Lé Concré, essa correria de 4 dias poderia ter sido muito facilitada. Porque lá você encontra tudo que você precisa de enxoval, desde o kit berço, ao sapatinho, meia, roupinha, coisas de introdução alimentar. E eles entregam no delivery. Com o nosso cupom de desconto, ainda tem desconto. Então, assim, se você conhecesse Lé Concré naquela época... Salvar minha vida, né? Ia salvar a tua vida, né? Então, se Facilitar você tá aí, muito. né, nesse processo, fazendo seu enxoval, recebeu uma ligação importante, se tornou mãe, né, do nada, não é do nada, 7 anos, né, 7 Rosana? anos, é. Mas não deixa de ser uma surpresa. Saiba que a gente tem uma loja parceira de enxoval e que trabalha muito além das roupinhas e itens de banho, né? Como a Lari já citou, também tem itens para você, mãe. Então, tipo assim, um canguru para carregar o seu bebezinho ali nos passeios. Eles também, gente, dominam esse mercado. Então, já fica a dica. Fora as roupinhas super estilosas. Mas vamos lá. Rosana, queria saber de você, né? Você compartilha um pouco da sua vivência, da comoção da família, da surpresa que foi e a surpresa boa que a família também abraçou junto, conheceu a Antonella. Mas e fora da família? Como que é? Você falou que você é mãe de uma criança preta. Como que é preconceito? Ele é real? Ele existe na sua vivência? Você viveu isso? Sim. Infelizmente, é real. Se a gente for olhar nos abrigos, a maioria das crianças que estão disponíveis para adoção são crianças pretas, são crianças negras, né? Infelizmente, muitos pais optam quando chegam, não atende meu perfil. Não, mas como que eu vou explicar para ela ou para ele que você é diferente, a sua cor é diferente, a justificativa é, eu queria uma criança que fosse pelo menos semelhante a mim para não diferenciar. Né, para que as pessoas não venham ficar perguntando, questionando tanta coisa assim. Mas o amor não tem cor. O amor não tem cor. E a nossa filha, independente de qualquer questão, ela se parece com a gente na alma, né? No amor. E a vivência, eu sempre ouvi minha mãe dizer assim, a vivência faz parecer. Eu tive o privilégio de um curto período de tempo, né? Eu tive uma quase irmã adotiva, não adotiva assim, porque ela precisou ficar conosco lá em casa, eu sou de Itaperuna, ficar morando com a gente um tempo, por uma questão de ajuda, né? Aos pais dela que não podiam ficar com ela. Hoje ela mora em Rio das Ostras. Ela vai estar vendo aqui. Beijo, Lu. E eu aprendi muito que a convivência realmente faz parecer. E não tem nada a ver com semelhança física, tem a ver na essência, no amor, no caráter. Né? E uma situação que a gente viveu, a primeira vez que eu saí com a minha filha para passear foi no shopping. E aí encontrei uma colega de trabalho, e eu tinha chamado para ela, tudo bom? Olha, eu soube que você é mãe. Eu falei, sim, vem cá para você conhecer minha filha. E quando chegou no carrinho que ela viu, eu senti o semblante dela um pouco diferente. De verdade, eu prefiro acreditar que não tenha sido um olhar assim, poxa, mas ela é preta, é diferente de você, né? E do pai, você não poderia ter escolhido algo diferente? Como eu falei, a adoção não é uma escolha, né?
A adoção é uma espera e uma grata chegada, um presente que chega. É muito mais sobre o encontro, né? É muito mais sobre o encontro. É como eu falei, é um encontro de alma, sabe? É um encontro de alma. É como se eu me encontrasse nos braços dela e ela se encontrasse nos meus braços. É uma ligação, é uma conexão tão forte, que transcende qualquer questão física. Não é genética, não é laço de sangue, mas é um laço de um amor que faltam palavras às vezes, né? Você comentando, eu lembrei de uma entrevista que eu assisti alguns anos atrás, da Giovanna Elbeck, que ela foi muito criticada, né, por ter adotado a Titi na época. Depois ela adotou o irmão da Titi. Mas nessa primeira adoção deles, foi uma escolha. Eles podiam ter filhos biológicos, não foi uma questão que eles não poderiam gerar. Mas eu lembro exatamente dessa fala sua. Eu lembro ela falando que quando ela... Foi um encontro, ela falou isso, ela usou essa palavra, que ela sentiu e que ela ligou pro marido dela, pro Bruno, e falou: eu encontrei nossa filha, eu achei nossa filha, eu preciso levar ela pro Brasil. E aí ela foi muito criticada, né? Porque assim, você tá adotando uma criança na África preta só pra aparecer, pra ser aclamada, né? As pessoas, elas têm dificuldade de acreditar no amor, né? Nessa coisa genuína, isso é tão feio. Como que foi pra você lidar com esse preconceito velado, né? Que muitas das vezes não vem em palavras, mas vem em olhares. Olha, eu esperava que em pleno século XXI realmente não fosse acontecer isso. Mas aconteceu. É doído? É doído. Mas na hora, eu pensei assim, quer saber de uma coisa? Ninguém precisa provar nada. Isso aí. A minha ação, o meu amor é pra ela. E é por ela que eu tô fazendo isso. É como se tivesse nascido uma leoa dentro de mim naquela hora, sabe? Independente de qualquer pessoa que seja, eu me colocaria em defesa da minha filha. E me colocaria em defesa da minha filha. Ver aquela atitude nos mostra que como ainda existe tanto preconceito quanto a adoção. De uma forma geral. Independente da idade da criança, da cor da criança, da origem da criança. Se é do Brasil, se é fora do Brasil, como você falou. E as pessoas são muito cruéis nas suas falas. Uma coisa é direcionar pra gente, que é adulto, sabe se defender. Mas colocar uma criança numa situação dessa é uma total falta de respeito, né? Mas isso só faz com que a gente se fortaleça. E como mãe, eu entendo que eu preciso criar a minha filha, forjá-la para um mundo que ela vai enfrentar forte. Torná-la uma mulher de coragem para enfrentar situações como essa. E Que a vontade é botar debaixo do braço, né? Proteger. sim, nossa, vontade de colocar assim, vem cá, né? Houve um tempo que ela cabia no meu colo, hoje não cabe mais. Ela só tem 4 anos, mas ela é grandona. E hoje só cabe a cabecinha aqui, assim, o resto das pernas foi tudo pendurado, de tão grande. Mas ainda cabe no colo. Acho que mesmo depois de adulto, o filho sempre vai caber no colo da gente, né? E pro resto da vida, no coração. E para você, quero saber a sua opinião sobre isso. Para algumas famílias, na minha família, inclusive, tem vários casos de adoção. Então, eu tenho uma prima que tem 3 filhos adotivos, eu tenho a minha avó materna, que tem um filho adotivo, eu tenho a minha avó paterna, que tem 2 filhos adotivos, mas todos eles eram segredos. Todos esses casos, assim, né, fora essa minha prima, mas tanto a minha avó paterna quanto materna, quando isso veio à tona, foi, tipo assim, meu tio, por exemplo, ele ficou sabendo porque um parente, ele já tinha 15 anos, um parente comentou, esse que é o filho adotivo de Neia, que era minha avó. Gente. E aí ele, como assim, eu sou adotado? É assim que ele soube da história dele. E na minha família paterna, os meus 2 tios que são adotivos, quando a minha mãe me contou, sei lá, eles eram adultos, tinham filhos, eu já era adulta, já estava namorando meu marido, e quando a minha mãe me contou, meu pai ficou sem falar com ela. Porque era um segredo, assim, né? Então, enfim, muitos tabus, né? Que vão fazendo
E aí pode ter a ver com esse preconceito do escolher o mais parecido, ou seja, vamos tentar ser o mais discretos possível para que ninguém perceba que veio de um outro lugar. Esse filho veio de um outro lugar, né? Não de um modo tradicional biológico. O que você acha sobre isso, sobre esconder? Olha, como mãe, não acho uma atitude legal, nem correta, né? Cada um faça a sua análise. Não pretendo esconder da minha filha. Acho que o ideal para cada criança é no seu tempo certo saber dessa informação, até porque é a origem dela. É um direito da criança saber a verdade, né? Eu pretendo estar contando para minha filha conforme ela for perguntando. Acho que o ideal seria cada pai, cada mãe avaliar o perfil do seu filho, conforme o crescimento vai acontecendo. A criança traz por si só os porquês, né? Ela começa a questionar, perguntar, por que isso, mamãe? Por que aquilo? Pretendo sim falar para ela, né? Acho que isso pode gerar algo que possa vir a bloquear um convívio ou gerar algum trauma na criança, ou por que escondeu de mim, né? Será que eu sou diferente? Será que o amor é diferente? Então, havia necessidade de esconder de mim essa informação? Por isso, eu entendo que quanto mais transparente for, de acordo com a faixa etária da criança, de acordo com a idade da criança, e os porquês da criança for se manifestando, eu acho que é saudável para o desenvolvimento dela e até para o conhecimento dela como ser integrante daquela família. Né? Existem famílias diferentes, existem famílias tradicionais e famílias diferentes no pleno século XXI que nós vivemos. Isso precisa ser respeitado, independente do filho biológico ou do filho do coração. Isso não importa. Eu costumo dizer até que, para mim, não existe filho do coração, porque filho é filho, sabe? Filho é aquele que te conhece no olhar. É aquele que, às vezes, eu estou em casa, trabalhando, ela vem assim, mamãe, você está triste? Não, filha, mamãe só está pensativa, né? Porque ela já conhece. Não que eu estivesse triste, mas estivesse preocupada, talvez. E essa conexão que eu falei, né? Não tem por que esconder da criança. Eu entendo que quanto mais transparente for esse relacionamento, é mais saudável para a criança no futuro que ela se entenda como ser humano, integrante dessa família, e ela vai entender que esse processo é um amor que vem daqui de dentro. E aí, falando mais de um aspecto psicológico, né? Quando você compartilha a história daquele ser humano, ela chegou com 5 meses e meio, mas antes dos 5 meses e meio, ela tinha uma história dentro da barriga dessa mãe, como ela chega, tem uma história. Sim. Né? E aí, quando você a permite saber dessa história, partilhar com ela aquilo que você conhece da história dela. Hoje ela tem 4 anos, mas ela é uma futura adulta, né? E aí você vai dando para ela recursos que vão fazer com que ela não se coloque, né, muito possivelmente, não se coloque num lugar de vítima, num lugar de tiveram pena de mim. Não, foi realmente pelo encontro. A Gestalt terapia, que é a minha abordagem dentro da psicologia, fala que a vida, ela é a arte do encontro, mesmo que nela existam tantos desencontros. Então, muitas pessoas passam pela nossa vida, mas existem encontros específicos que nos marcam para sempre, né? E vocês tiveram realmente a sorte, a bênção de viverem esse encontro. E não tem nada a ver com pena, não tem nada a ver, tadinha, fiquei com peninha, fui lá te salvar, ou tinha um buraco dentro de mim, fui lá pegar você para me completar. Foi realmente um encontro. E como é importante a gente falar da adoção desse lugar, do lugar de pessoas que não buscam uma outra para se completar, mas que entendem que poderiam seguir sozinhas, né? Você poderia seguir sem ser mãe, ela poderia seguir sem encontrar vocês, mas que quando há esse encontro é lindo, né? E quando você fala sobre essa questão que a psicologia aborda, né? A minha maior preocupação quanto mãe por adoção qual é o ser humano que eu estou formando? Que ser humano eu estou preparando para a vida? Porque eu não tenho vida eterna. Eu preciso prepará-la para a vida, né? E eu entendo que omitir essa informação de uma criança é você podá-la no futuro de se conhecer
e de se preparar para essa vida. Eu não posso tê-la nos meus braços para sempre. Não, filha, vem para cá que mamãe te protege. Não, vem para cá que mamãe cuida. Eu não posso fazer isso. Eu preciso deixá-la seguir, deixá-la voar. Vai chegar o momento que ela vai voar. E que voo ela vai fazer? Qual é o voo que ela vai escolher? Eu preciso direcionar esse caminho para que ela opte por uma vida futura, né? Um voo saudável, de crescimento, né? E esse preparo está aqui atrás. Está aqui na história, na construção da história dela, né? Do pai, da mãe, da família, né? Dos tios, dos avós, dos primos, de todo o contexto familiar que ela vive, que ela tem por direito, né? E por amor, porque ela é cercada de amor. Seja nos avós daqui, nos avós de Itaperuna, na família daqui, na família de lá. Ela é uma criança cercada de amor. E qual conselho você gostaria de deixar para os pais que estão nesse processo ou que acabaram? Na verdade, quem ainda não são os pais, né? Mas são futuros pais que estão na fila de adoção ou que adotaram agora e estão se sentindo um pouco perdidos e estão pensativos sobre essa situação de conta ou não conta. Qual conselho você deixaria para esse casal? Olha, eu acho que a melhor opção realmente aos poucos, vá construindo a sua história, vai fortalecendo esse elo, essa conexão. Vai chegar um momento em que a própria criança vai começar a perguntar, independente da cor. Independente da cor. Pode ser que ela questione alguma coisa, né? E a gente entende, fala aqui dentro da gente o momento certo, né? Esse momento chegando, é importante ser feito com uma linguagem muito simples, lúdica, que a criança venha entender, que existem caminhos diferentes. Existem aqueles que nascem da barriga, mas tem aqueles que nascem no coração. Eu entendo que aquele que nasce do coração é uma espera, é um elo. Nasce no amor, na espera, na fé de que vai chegar esse momento. O tempo é diferente, não é cronológico, 9 meses da barriga, mas é um tempo de espera. E eu entendo que até mesmo esse tempo de espera desenvolve a maturidade do casal para estar apto para receber, né, aquele serzinho que está vindo, independente da idade. Pode ser que esse pequeno ser venha com 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas ele vai chegar. E quando ele chegar, é importante que a gente esteja pronto para acolher, estruturar, aconchegar, entender, acalmar o coração, fortalecer e dizer assim: vem aqui, que agora você tem um porto seguro. Sou eu sua mãe ou sou eu seu pai? Você tem um lar, você tem uma referência. Isso vai ser construído. Independente de... Talvez muitos pais ficam inseguros. Ah, não, se eu contar de quem são os pais biológicos, eu vou perder meu filho. Não perde. Porque o amor verdadeiro... É o elo maior, né? É o elo maior. Eu não tenho nenhum medo. Se algum dia a minha filha perguntar assim: mãe, de onde eu vim? Eu vou contar para ela. Olha, minha filha, tá aqui seus documentos originais, né? Os primeiros documentos, não que não sejam originais, os primeiros documentos. E se ela pedir para visitar, para conhecer, sem problema, ela vai. Até porque a opinião dela precisa ser respeitada. Ela é um ser pensante. Ela está cheia de emoções, de dúvidas, de porquês que precisam ser respondidos, né? Ela precisa viver isso. E nada vai apagar o que a gente viveu e vai viver, né? E vai viver. E ela tem, toda criança tem esse direito. Eu acho importante respeitar. Sim. Olha, o papo tá uma delícia. Tá muito inspirador, né? Eu acredito que a história de vocês é
é de uma superação, de uma resiliência. Acho que, na verdade, a palavra é resiliência, né? Porque 7 anos gerando essa filha no coração, realmente, eu acredito muito que era pra ser, sabe? O pessoal fala que é Maktub, né? Estava escrito. Eu tenho muita fé, né, em Deus, né? Eu vou pela questão de ter fé, de que Deus prepara todas as coisas na hora certa, né? Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mas a gente precisa finalizar, mas antes a gente vai chamar o comercial e a gente volta com o quadro Bate-Bola. Isso aí. Você está assistindo Mãe Podcast, com o oferecimento dos nossos patrocinadores. Lé com Creme Agilizei, Aerocópias, Pedro Lamônica, Clínica Pélvica, Longevitale, Casa dos Colchões, Rei Eletrônico, Big Brookie, Facilitoy, Óticas, Jucai, No Apifite, B Café, Linda Almeida Enfermeira, Isa Cardoso, Feto, Inteiro Designer, Junger Contabilidade. Agora, apresentando Larissa Portugal e Ana Menezes. Está procurando o imóvel dos seus sonhos? Ou quer vender ou alugar o seu? Agilize e faz isso acontecer de forma rápida e eficiente. Para quem quer comprar, temos atendimento ágil e personalizado com mais de 10 corretores prontos para te ajudar. Postamos novos imóveis todos os dias em nossas redes sociais. Nosso conteúdo alcança mais de 400 mil pessoas na rede. Nossa equipe de marketing produz fotos e vídeos incríveis que tornam o seu imóvel mais atrativo. Disponibilizamos anúncios nos maiores portais imobiliários do mercado. O imóvel que você sonha, a Agilize realiza. Precisa de mais tempo para focar no crescimento do seu negócio? A Junger Contabilidade cuida de tudo para você. Terceirizamos seu financeiro e gerenciamos suas contas. E garantimos que a sua documentação esteja sempre em dia. Com a Junger Contabilidade, você foca no que realmente importa. Estamos de volta. Rolou choro nos bastidores. São muitas emoções, né, Rosana? Gente, esse encontro tá tão especial. Que bom que você tá aqui. Vamos agora pro nosso quadro Bate-Bola. Então, nesse quadro, nós falamos uma palavra e de bate-pronto você fala a primeira coisa que te vem à cabeça. Bem no improviso, ok? Eu vou falar uma, Ana fala uma. Então vamos lá. Maternidade. Realização. Antonella. Meu suspiro de cada manhã. Adoção. Uma bênção de Deus na minha vida. Preconceito. Infelizmente, real. Futuro. Antonella, Deus. o centro de nossas vidas. Razão da nossa existência. O motivo do nosso sorriso. Obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada por esse convite. Como que a sua história é importante ser contada. Eu vi em você muito amor, mas muita força, muita resiliência. Coragem. Muita fé, né? Esperança. A gente sabe que passamos por vários processos e fases da vida, né? Nem todas são só boas, só positivas. Tem muitas fases e processos desafiadores, como que você está passando, né, atualmente. Mas saiba que, assim como a Antonella te dá forças, né, para enfrentar tudo isso, eu tenho certeza que você também é inspiração de força para ela. Mesmo tão novinha, né? Você fala que a Antonella tem 4 aninhos. Você pode ter certeza que ela entende, porque eu tenho memórias da minha mãe, né? Eu tenho muitas memórias, assim, dos meus pais. Meus pais acabaram se divorciando depois. E eu lembro que, vivenciando algumas situações, vendo minha mãe triste, vendo minha mãe feliz, né? Eu conseguia ver na minha mãe uma inspiração, sabe? De superação. E eu lembro que teve uma vez que eu olhei pra ela, vi ela triste, sabe? Pra baixo, calada. Você citou, né, que a Antonella também percebe. Eu acredito que até o meu filho de 1 ano e 6 meses também percebe quando eu tô mal. Ele sente. E eu lembro que eu falei com ela que eu queria ver ela feliz, não triste.
Então saiba que é isso que a sua filha quer de você também. Os nossos filhos, por mais que eles sejam a motivação da nossa alegria, eles são muito... Eles vão além. Como que eu posso explicar isso em palavras? Além de ser o nosso combustível, né? E recarregar as nossas forças ali naquele sorrisinho, naquela ingenuidade, naquele Como se fosse a abraço. energia da nossa vida, né? Mas eles também estão aprendendo com a gente o tempo inteiro a como ser, como não ser. E a como cuidar da gente. Eu me sinto cuidada pelo meu filho, acredita? De 1 ano e 6 meses. Por mais que a gente cuide, eu também me sinto cuidada por ele. Então, receba também esse cuidado que a Antonella tem com você. Se sinta abraçada, se sinta amada pela sua filha. Porque eu sei que você também ama muito, mas se sentir amada é muito maior, né? Então, que você saia desse episódio de hoje, Rosana, sabendo quem você é, da potência que você é como mãe, como mulher, que você busque reconstruir a sua vida, a sua história com a sua filha, porque você pode, porque você merece, porque a felicidade, ela é algo que vem direto do coração de Deus, independente da fase que a gente está passando. Então, que a sua história compartilhada aqui hoje possa dar forças, né, para muitas outras mães que nos assistam, para muitas outras famílias que estão na esperança e na fila, e para muito mais mulheres que estão passando por uma fase desafiadora também. Siga seu caminho, boa sorte. Obrigada. E que você e a Antonella sejam cada vez mais felizes, porque vocês merecem. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por vocês terem ficado com a gente até aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.